O submundo invisível das idosas que se prostituem no centro de São Paulo. Seja bem-vindo ao Notícias Atuais 0285, o canal que mostra aquilo que muitos preferem esconder. Hoje, vamos atravessar as ruas do centro de São Paulo, mas não com o olhar apressado de quem passa por ali todos os dias. Vamos caminhar devagar, com atenção, para enxergar o que está oculto aos olhos da maioria. Um submundo silencioso, onde idosas, sim, senhoras de cabelos grisalhos e rostos marcados pelo tempo, sobrevivem oferecendo o próprio corpo em troca de alguns trocados. Essa realidade, por mais dolorosa que seja, não é ficção, não é exagero. É um reflexo cruel de uma sociedade que falhou em cuidar das suas. Mulheres que deveriam estar acolhidas, protegidas, vivendo com dignidade, se arrastam pelas calçadas, buscando clientes enquanto enfrentam o frio, o desprezo e o medo. Neste vídeo, você vai conhecer os bastidores dessa história, entender como elas chegaram até aqui e por que, em pleno século XXI, o abandono ainda fala mais alto que a compaixão. Elas não começaram assim. Muitas dessas senhoras foram mães, esposas, cuidadoras, donas de casa, trabalhadoras simples que viveram décadas cumprindo com o que a sociedade esperava delas. Algumas foram abandonadas pelos filhos, outras perderam tudo com doenças, golpes ou o simples descaso do tempo. Quando a aposentadoria não cobre sequer os remédios, quando a fome bate à porta e o aluguel ameaça deixá-las nas ruas, a prostituição aparece como uma das únicas saídas. E engana-se quem pensa que elas não sofrem por isso. Elas sofrem em silêncio, engolem o orgulho, escondem o rosto e torcem para que ninguém conhecido as veja naquela esquina. A maioria vive com vergonha. Mas entre a vergonha e a necessidade vence. Cada noite ali é um risco, mas para elas o risco já se tornou rotina, porque não há mais escolha quando tudo que você tem é o próprio corpo, e mesmo ele já está cansado. A região da Luz, da Sé e da República são alguns dos pontos mais conhecidos onde essa realidade pulsa no escuro. Essas mulheres se misturam entre jovens usuárias de drogas, travestis e outros trabalhadores do sexo, mas dificilmente são notadas. Para a sociedade, são invisíveis. Para os órgãos públicos, inexistem. E para a maioria das pessoas, são apenas coitadas. Ou pior, motivo de piada. Mas quando ouvimos suas histórias, o riso morre, a crítica silencia e nasce o espanto. Muitas já foram vítimas de violência, estupros, espancamentos e até doenças graves, e mesmo assim continuam. Porque parar significa não comer, não tomar remédio, não viver. A cada noite, elas desafiam o que resta da própria dignidade, e a cada manhã, retornam a uma pensão barata ou um quarto sujo, onde o silêncio pesa tanto quanto a solidão. Estamos falando de vidas reais, de dor, de abandono, de uma falha social gritante que ninguém quer enxergar. E onde estão as políticas públicas? Onde estão os programas de assistência para idosos, as moradias populares, os centros de acolhimento? São perguntas que ecoam sem resposta há anos. Muitas dessas mulheres já tentaram buscar ajuda, mas encontraram apenas portas fechadas, burocracia e promessas vazias. O que sobra para elas é o improviso, a rua, a esquina. Existem sim ONGs, projetos sociais e até voluntários que tentam oferecer acolhimento, refeições, assistência médica. Mas são poucos, sobrecarregados, sem recursos e muitas vezes tratados como cuidadores de lixo humano por quem ainda se recusa a ver humanidade nessas mulheres. A verdade é que o problema não está apenas nelas, está em todos nós. Porque toda vez que ignoramos um idoso pedindo ajuda, toda vez que votamos sem cobrar, toda vez que zombamos do sofrimento de alguém, alimentamos o ciclo que levou essas senhoras até ali. O abandono não começa na velhice. Ele se constrói em silêncio, ao longo de toda uma vida. E talvez a maior crueldade esteja no julgamento.
Quando alguém vê uma senhora na rua, esperando por um cliente, a primeira reação é o choque, seguida pelo preconceito. Como ela teve coragem? Pensam muitos, mas poucos se perguntam como ela chegou a esse ponto. Em um país onde o envelhecimento é visto como um fardo, onde o idoso é frequentemente descartado, não surpreende que essa seja a última porta que resta para quem não tem mais para onde ir. E se fosse sua avó, sua mãe, uma vizinha que você não conhece direito, o que faria? O que pensaria? Esse vídeo não é um apelo barato por emoção. É um pedido urgente por empatia, por consciência, por mudança. O submundo que mostramos hoje é só uma parte de uma crise maior. A crise de humanidade. Porque enquanto essas mulheres continuam invisíveis, o problema só cresce. E amanhã pode ser alguém que você ama, ou até mesmo você. Se você chegou até aqui, obrigado por assistir com o coração aberto. Essa história precisa ser contada, discutida e principalmente compreendida. Agora, queremos ouvir a sua opinião. Você já viu algo parecido em sua cidade? Acredita que essas mulheres ainda têm chance de viver com dignidade? O que você faria se uma idosa da sua família estivesse nessa situação? Comenta aqui embaixo. Sua voz é parte dessa transformação. E se você acha que mais pessoas precisam ver esse conteúdo, compartilhe. Vamos fazer esse vídeo chegar a quem precisa entender essa realidade. No Notícias Atuais 0285, nosso compromisso é com a verdade, com a reflexão e com as histórias que não podem mais ser ignoradas.